E aí, povo, que bom vê-los, guardiões, mais uma vez. Lembrando que eu sou a Tia Kátia, na lição 3 da apostila 4 do ano de 2010. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre discipulado, o reino da terra. A ideia é discipular. E não esquece de compartilhar, não esquece de dar like, não esquece de se inscrever no nosso canal do Guardiões do Reino, porque você pode fazer diferença para a vida de quem está com você. Ou quem não está. Vocês sabiam? Deixa eu contar uma situação dessas, bem legal. Teve um povo, eu acho que do Nordeste, Norte ou Nordeste, que começou a nos seguir no Guardiões do Reino e perguntou algumas coisas para o Mateus e, de alguma forma, o nosso canal foi bênção para a vida deles e isso foi muito legal. Muito legal. Então, de repente, se você compartilhar, pode trazer bênção para a vida de muitas pessoas. E não é pode, vai trazer. Tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho sobre discipulado. O nosso versículo, de novo, ele é um pouquinho maior. Ele é um pouquinho maior, do Mateus 28, 10 a 20, mas o memorizar é Mateus 28, 19. Então, na lição 3, é para decorar o mesmo versículo, só que de maneira maior, porque o da lição 2 estava diminuído, tá bom? Ele estava reduzido. Então, por que a gente está trazendo ele em duas lições? É porque é um versículo bem importante para você decorar e para você guardar no teu coração. Então, a gente vai ler lá de novo. É o 19 e o 20. Eu vou pegar e o 20. E o 20. Então, se você já decorou o 19, só falta decorar o 20. Fica bem mais fácil. E eu vou levar para vocês. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Gente, então a Bíblia também, ela está mandando você ir e está mandando você fazer discípulos. E o que eu quero conversar com vocês, o que é fazer discípulo? Como que a gente faz discípulo? Uma coisa importante que vocês precisam gravar, mais do que palavras, a minha ação precisa falar mais do que as palavras, e ela normalmente fala. Então, se eu falo para você, nossa, você precisa ser vegano, não pode comer carne, e eu estou comendo carne, o que isso vai fazer diferença na sua vida? Niente, nada. Então, mais do que as palavras, o meu testemunho tem que fazer diferença. Então, assim, eu digo, não, você tem que andar com o Senhor Jesus, você tem que ser de Deus, você tem que ser um cara legal, você tem que obedecer a palavra, você tem que amar o próximo. Só que na primeira oportunidade que você precisa ajudar o teu grupo para fazer o trabalho, você é egoísta, só faz a tua parte e diz você se virem com o resto. Teu testemunho está falando outra coisa. E você não vai conseguir fazer discípulos. Porque ele está falando outra coisa. Isso quer dizer que eu não peco? Gente, não é isso. Só que a grande diferença é, primeiro a gente se esforça para pecar menos. E depois, eu tenho humildade de pedir perdão. Porque, gente, o mundo não pede perdão. O mundo não reconhece o erro. O mundo é orgulhoso demais para isso. Agora, se você e eu somos iguais, qual a diferença disso? Eu fico dizendo que Jesus, Ele é Senhor da minha vida, que a gente tem que ter esse Jesus o tempo todo, que a gente tem que andar com esse Jesus, e que isso é o que é importante. Só que eu enlouqueço quando nas minhas redes sociais eu não tenho like, ou eu não tenho tantos mil seguidores. Gente, eu estou falando coisas diferentes. E aí? Ou quando ter coisas é tão mais importante do que ter pessoas. Então eu ando com pessoas populares porque eu quero ser vista, ou porque elas têm coisas. Gente, primeiro para a gente andar para fazer discípulos, eu preciso olhar para o meu coração. De verdade.
Jesus é Senhor da minha vida? Essa é a primeira coisa. Gente, no caminho, a gente vai ter raiva de pessoas, certeza. E talvez as pessoas vão nos julgar por atitudes erradas, mas a gente tem que ter humildade de pedir perdão e reconhecer que a gente fez errado e retomar. Então, se isso não for o princípio na nossa vida, a gente não vai conseguir fazer discípulos. Porque a gente não está andando segundo o coração de Deus. E aí, como é que a gente vai levar alguém a andar segundo o coração de Deus? É assim, gente. Se eu faço o caminho assim, e o caminho de Deus é assim, eu vou ensinar esse caminho. Nunca o caminho certo. Que caminho que eu quero ensinar? Esse ou esse? Gente, eu sou professora, vocês já sabem, né? E quando eu dou aula, se eu disser para eles assim, não sentem sobre a mesa, e eu estiver sentada sobre a mesa, eles vão obedecer o meu comando? Não. Vocês precisam ser legais um com o outro, e eu sou muito grosseira com eles. Eles vão ser legais um com o outro? Também não. Parem de gritar! Se eu grito, eles vão parar de gritar? Não. Então, eu preciso discipular é andar uma vida com essa pessoa. Eu vou mostrar para discipular, tem um conceito aqui, é transmitir a vida de Cristo que há em mim para outra pessoa. Eu preciso transmitir a vida de Cristo que há em mim. Se a vida de Cristo não há em mim, eu não consigo transmitir nada. Então, para eu discipular alguém, para eu andar com alguém, eu preciso andar com o Senhor Jesus todo o tempo inteiro, e permitir que Ele trabalhe o meu coração. E aí sim, eu vou fazer discípulos. E aí sim, as pessoas vão querer seguir esse Jesus. E vão olhar para isso e dizer, uau, muito legal. Mesmo que te reprovem, mesmo que te joguem fora. Mas sabe o que aconteceu? Muito interessante, deixa eu contar para vocês. Quem já me conhece sabe que eu não falo meias palavras. Eu falo para quem eu tenho que dizer o que eu preciso dizer. E eu não minto. Eu me esforço muito, então eu tenho pavor disso. Infelizmente, onde eu trabalho, tem pessoas cabeça, né? Que mentem, que omitem, que fazem um caminho torto. E quando as professoras não sabem o que está acontecendo, elas chegam para mim e falam, Kátia, você pode me dizer de verdade o que está acontecendo? Porque eu sei que você não vai mentir. E tem vezes que elas me colocam em umas lençóis e eu digo, vai conversar com a pessoa, porque eu não posso te dizer. Ou eu posso dizer, veja, é isso, bom ou ruim. Mesmo, normalmente as pessoas mentem, driblam quando é ruim. Então, assim, eles já entenderam que a ideia não é prejudicar e machucar, porque tem vezes que a gente tem que fazer uma crítica, mas é ser verdadeiro. E quando eles precisam de algo de verdade, eles vêm em mim. Por quê? Porque eles entenderam que eu faço esse caminho. Entende? Esse caminho. Isso não quer dizer, gente, que eu só faço o caminho certo. Não, não, não. Mas a diferença é que quando eu erro, eu permito que Deus trate o meu coração. Eu fico com vergonha. Gente, fico com vergonha, claro. E aí eu me humilho e peço perdão. Então, Jesus quer que você discipule alguém, mas antes, olhe para si mesmo e vê se ele é a coisa mais importante da tua vida. E aí vá e faça discípulos. Vá e leve pessoas a Jesus. Tem no YouTube, eu queria que vocês olhassem, uma menina que se chama Andressa, de 13 anos, que fez algo sensacional. Ela fez pequeno grupo, ela discipulou, ela cuidou das pessoas. Espetacular, gente. Eu acho que é uma grande referência, uma grande inspiração de discipular, de ter uma vida com Deus. Assistam lá. O nome dela é Andressa. Que eu sei, não tenho certeza, ela acabou falecendo num acidente, mas ela fez coisas espetaculares e ela só tinha 13 anos. E ela fez coisas, gente, que sinceramente nem eu fiz. Então é maravilhoso. Eu quero que você
assista esse vídeo e lembre, discipular, primeiro começa em mim, muda o que eu penso e o que eu sou, para daí eu poder levar as pessoas do caminho certo. Porque se eu tiver esse caminho, eu vou levar as pessoas nesse caminho, e essa não é a vontade de Deus. Decore o versículo, guarde isso no seu coração e faça a diferença para quem está ao teu redor. Um beijo bem apertado, com muitas saudades. Até a próxima aula.